Amém. Ok, pastor Jorge, o tema da mensagem tem aí? Recompensas para os comprometidos com Deus. Recompensa para os comprometidos com Deus. Você é comprometido com Deus, amém? Graças a Deus, que nós somos comprometidos com o Rei dos Reis. É muito bom, irmãos. Quando nós fazemos isso, Deus guarda a nossa família, a nossa fonte de renda, guarda tudo. Ok, pastor Jorge, que Deus venha usar você nesta manhã, que possamos sair daqui alimentados e cheios da presença de Deus. Homem do Senhor, servo do Senhor, se tu uma bênção. Amém. Obrigado, pastor Renê. Estamos aqui mais uma vez hoje. E aí, gente, não vai embora não, tá? Eles estão aqui me aguentando no louvor, agora que estamos aqui na palavra. Sempre prazer, eu estava conversando ali com o pastor Renê lá dentro do gabinete antes de começarmos. Quando eu cheguei aqui na igreja de Nova Vida, o pastor Renê nesse culto fazia tanto louvor, palavra, ofertório. Eu falei, pastor, estou quase igual ao senhor, estou caminhando. Só não vou fazer o ofertório. Eu estava falando com ele, que a gente vai aprendendo com os mestres, e o Senhor vai colocando pessoas boas, professores bons no nosso caminho, para ir nos abençoando, e a gente vai aprendendo cada dia mais um pouco. E aí essa palavra o Senhor colocou no meu coração aqui há alguns dias, e aí nós vamos hoje, nesta manhã, trabalharmos livro, a carta, na verdade, do apóstolo Paulo ao pastor Tito. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia, deixasse aberto aí no livro na carta de Tito, carta a Tito, capítulo 3. Nós vamos trabalhar do 1 ao 8. Eu vou ler na nova tradução, na linguagem de hoje. E aí queria que você deixasse aberto e nós vamos orar ao Senhor, para que o Espírito Santo esteja nos conduzindo a toda a verdade, para que o nosso entendimento seja aberto e nós possamos definitivamente reconhecer possamos aqui reconhecer, na verdade, todas essas recompensas que estão aqui do capítulo, do versículo 3, versículo 4 até o versículo 8. Agora nós vamos ler o primeiro, o segundo e o terceiro, e depois do 4 ao 8, que estão as 10 recompensas para aqueles que são comprometidos com Deus. Então são 10 recompensas que nós vamos ler aqui, que o apóstolo Paulo vai relatar aqui, nesses 5 versos aqui, 5 versículos que ele fala, ele dá aqui 10 recompensas para aqueles que são comprometidos com Deus. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer ao Senhor, está pedindo a Ele que o Espírito Santo de Deus nos conduza a toda a verdade nesta manhã. Querido e amado Deus, nós agradecemos o Senhor pelo Teu bem, pelo Teu favor, que a Tua misericórdia nos acompanhe a cada dia, seja o centro da nossa vontade e da nossa adoração. Reconhecemos que o Senhor é bom e não existe outro Deus além de Ti. Graças te damos, Pai, por todo o entendimento que o Senhor vai nos revelar nesta manhã, para que nós sejamos ricamente abençoados e aonde estivermos possamos nos abençoar a outras pessoas. Te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Você abriu sua Bíblia aí? Carta a Tito, capítulo 3. Então aqui, eu tirei algumas informações aqui. O pastor Tito estava lá em Greta, e aí o apóstolo Paulo escreve a carta a ele, e aí dá instruções para que ele oriente a igreja e discipline a igreja, conduza a igreja ali na obra do Senhor. E aí nós temos aqui, no capítulo, versículo 1 ao versículo 3, é essa introdução aqui que ele faz. Essa carta aqui, Paulo tinha sido preso em Roma, tinha sido solto, e estava ali podendo caminhar, esperando o segundo julgamento, e aí ele escreve essa carta ao pastor Tito, para que ele possa estar discipulando e administrando a igreja que ele estava presidindo. Então aqui do versículo 1 ao versículo 3 diz assim: recomende ao irmão que respeite as ordens dos que governam e das autoridades, que sejam obedientes e estejam prontas a fazer tudo o que é bom. Aconselhe que não falem mal de ninguém, mas que sejam calmos e pacíficos,
e tratem todos com educação. Pois antigamente nós mesmos não tínhamos juízos, éramos rebeldes e maus, éramos escravos das paixões e dos prazeres de todo tipo, e passávamos nossas vidas no meio da malícia e da inveja. Outros tinham ódio de nós, e nós tínhamos ódios dele. Então o apóstolo Paulo aqui nessa introdução, ele está dizendo que, como igreja do Senhor, precisamos respeitar as autoridades estabelecidas. Como eu digo sempre, não porque nós gostemos ou votemos nele, mas porque é uma obrigação de todo crente. Faz parte da vida cristã você ser obediente às autoridades que Deus estabeleceu. Não existe possibilidade de uma autoridade estar estabelecida que Deus não tenha permitido. Então tem gente que acredita que tem autoridade que Deus não colocou. Isso é um engano, isso é uma mentira. Não tem isso na Bíblia. Toda autoridade, quer eu goste, quer não, é estabelecida por Deus. E o apóstolo Paulo recomenda ao pastor Tito que ensine a igreja a respeitar as ordens da autoridade, para que tudo vá bem. A nossa oração pela autoridade não é porque nós gostemos ou não, é porque se a autoridade for mal, vai recair sobre nós. Se a autoridade for boa, vai recair sobre nós. Então nós oramos para que haja justiça, para que haja correção, para que haja, na verdade, a aplicação correta da justiça, de todos os impostos que nós pagamos, que os resultados venham para nós. Tudo isso é que nós oramos. Então ele recomenda aqui que tudo isso seja feito como? Com cuidado, com obediência. E aqui no versículo 3 ele diz que nós antigamente, nós éramos rebeldes, nós éramos maus, escravos das paixões, odiávamos a eles e eles também nos odiavam. Então era uma troca, nós odiávamos o mundo, mas o mundo também nos odiava. E quando nós viemos para o Evangelho, não temos o direito de odiar ninguém. Então eu vejo muito crente postando nas redes sociais, meus inimigos. Como assim? Não entendo isso, sinceramente. As pessoas falando de inimigos, como se isso fizesse parte da vida cristã. Não faz. Porque a Bíblia manda amar os vossos inimigos. Não é um pedido, é um mandamento. Não é um pedido. É uma determinação, é um imperativo. Amai os vossos inimigos. Amai aquele que vos odeia. Então nós não temos esse direito. O mundo pode nos odiar, mas nós devemos amar o mundo. Não pelo mundo, mas porque Cristo nos mandou. Então quando Paulo orienta aqui o pastor Tito aqui, ele está dizendo que nós precisamos haver uma mudança total em nós como crentes em Cristo Jesus, como discípulos de Cristo Jesus, como os comprometidos com o reino de Deus, como comprometidos com Deus. Precisa haver uma mudança radical em nós. Esse discurso deste mundo não faz parte de nós. O discurso de ódio não faz parte de nós, porque nós somos novas criaturas em Cristo. Assim como Cristo se submeteu às autoridades, nós também nos submetemos às autoridades. Porque quando Pilatos fala assim, eu tenho poder, ele falou, rapaz, você acha que tem poder, mas o poder está em Deus, que te colocou nesse lugar que você está. Lembra de Nabucodonosor? Ele tem um sonho, é alertado no sonho, e aí Daniel fala com ele, eu queria que esse sonho fosse contra os teus inimigos. Deus te colocou no lugar que você está, de Senhor deste mundo. Mas é Deus que coloca e é Deus quem tira também. Então toma cuidado, Deus está te avisando. E no entanto, exatamente como o rei sonhou, no decorrer de um tempo, ele ensoberbece o coração como se ele tivesse conquistado todos os reinos do qual fazia parte do seu império. E a Bíblia diz que ele ficou como um louco e vivia no meio dos animais, porque ensoberbeceu o seu coração. Até que ele reconhece, até que ele cai em si e volta à tona, para reconhecer que o Senhor é quem coloca a autoridade, mas é Ele quem tira a autoridade. É Ele quem estabelece reino e derruba reinos. Não existe reino na terra que dure para sempre.
Todos os reinos têm os seus dias contados. Por mais que eles durem, eles não vão durar para sempre. Só tem um reino que vai durar para sempre, e esse reino é o reino de Deus. Então, quando nós entendemos isso, nós entendemos que todas as autoridades, elas são passageiras, elas são temporais. Não que eu goste ou deixe de gostar, mas faz parte do pacote, orar por todos eles, orar pela vida deles, orar pelo deputado, orar pelo vereador, orar pelo prefeito, orar pelo governador, orar pelo presidente, orar pelos ministros, orar pelos secretários de Estado. Todos eles precisam da nossa oração, para que tudo vá bem. Indo tudo bem lá, vai tudo bem aqui. Se o país quebrar, a gente quebra junto. Sempre as camadas mais abaixo, né, as camadas menos favorecidas são as mais prejudicadas. Quando o negócio fica ruim, sempre as camadas menos favorecidas é a que mais é prejudicada. Então, quando a Bíblia traz para nós esse texto, ele diz que nós precisamos ter uma mente transformada, uma mente mudada. Gosta das coisas que estão acontecendo? Não. Gosta das escolhas que o governo faz? Não. Mas eu oro para que Deus estabeleça o seu domínio sobre tudo, para que a vida deles vá bem, para que a minha vida vá bem, porque eu me torno, na verdade, dependente do que eles fazem. Então, todos os dias nós devemos orar para que tudo vá bem, porque indo bem lá, vai bem aqui, porque senão nós continuamos com a mesma mente que nós tínhamos no passado, e não houve uma conversão real, logo não houve uma ação do Espírito Santo, porque havendo uma ação do Espírito Santo, há um arrependimento, e nós nos convertemos, nos voltamos a Deus, a nossa mente é transformada, porque isso é conversão, é uma mudança de mente, uma expansão da nossa mente de entendimento, de que Deus permanece no controle de todas as coisas. E aí, o apóstolo Paulo faz essa introdução, falando para o pastor Tito aqui, sobre de como deveria proceder, de como deveria ser, de como a mente deveria ser mudada. E aí o apóstolo Paulo começa a mostrar que para aqueles que obedecem a palavra, de orar pelas autoridades, de viver em paz, de buscar a paz, de buscar o entendimento, de se arrepender, de ter uma mudança transformadora na sua mente, uma transformação completa na sua mente, a partir daí, a recompensa. Ele fala disso até o versículo 3, a partir do versículo 4, ele começa a apresentar que há recompensas para quem vive uma nova vida, para quem tem uma transformação, para quem tem a mente renovada, para quem tem a mente aperfeiçoada em Cristo. Se não tiver a mente aperfeiçoada em Cristo, essas recompensas não pertencem. Porque qual é o padrão aqui? Qual é o pré-requisito para você receber essas 10 recompensas aqui que o texto está dizendo? É você ter sua mente transformada. Então vira para a pessoa que está do seu lado aí, ó. Você só vai receber a recompensa. Fala para a pessoa aí, ó, se a sua mente for transformada. Amém? Então vamos aí a partir do versículo 4. Vamos ler aí as 10 recompensas que o apóstolo Paulo escreve ao pastor Tito, que todos aqueles que são comprometidos com o reino de Deus, são comprometidos com Deus, que têm a mente transformada, que nasceram de novo, têm para receber. Versículo 4 aí diz assim: porém, quando Deus, o nosso Senhor, nos mostrou a sua bondade e mostrou o seu amor por quantos? Por quantos? O amor não é só para uns não, o amor é para todos. Então, primeira coisa, as duas primeiras recompensas estão aí, ó. Primeiro, a bondade de Deus e o amor de Deus. As duas primeiras recompensas, fala para a pessoa aí do seu lado, ó, a bondade de Deus e o amor de Deus pertencem a você. Duas primeiras recompensas que ele está dizendo aqui para nós. O amor de Deus e a bondade de Deus nos pertencem. Então Deus está conosco. Independente se o dia é mau, Deus é bom. Independente se eu ganho aquilo que eu quero, Deus é bom. Independente se eu tenho saúde ou não, Deus é bom. Não depende daquilo que está acontecendo. Deus é bom por excelência. Deus é bom por si só. Não depende dele me agradar ou não. Ele é bom. E o amor de Deus me alcançou, mesmo não merecendo.
mesmo não ofertando nada, mesmo não fazendo nada, Deus demonstrou o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Então isso é um fato, não tem como mudar. E aí ele continua, no versículo 5, ele diz: ele nos salvou porque teve compaixão de nós, e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou, fazendo com que nascesse de novo, e dando-nos uma nova vida. Terceira, quarta e quinta recompensa. Primeiro, Deus nos deu a salvação. Depois, compaixão e uma nova vida. Então, olha só: bondade, amor, salvação, compaixão e uma nova vida. Já são 5 recompensas aqui, que o apóstolo Paulo nos relata aqui, que nós recebemos quando nós temos a nossa mente renovada, a nossa mente transformada, a nossa mente voltada ao Senhor. Quando nós nascemos de novo, nós temos direito a tudo isso aqui. Então, olha só, como o pacote vem completo, gente. Não falta nada no pacote. Tudo que nós precisamos para ter uma vida plena está aqui nesse texto. Bondade de Deus, amor de Deus, salvação, compaixão. A compaixão é você se colocar no lugar do outro, dando ao outro o que ele não merece. É fazer pelo outro aquilo que ele não merece. Foi o que Deus fez por nós, é o que ele fala no texto. Ele nos salvou não porque tivéssemos feito alguma coisa de bom, não. Ele se entregou a si mesmo para que eu e você tivéssemos vida, para que tivéssemos vida abundante. Então ele nos deu essa nova vida mediante ao seu querer, mediante ao seu amor derramado na cruz por mim e por você. Então, quando nós entendemos isso, nós começamos a nos despir de nós mesmos, voltando ao Senhor, dizendo: Senhor, muito obrigado, porque a sua maravilhosa graça tem nos acompanhado a cada dia. E aí no versículo 6, ele diz assim: Deus derramou com generosidade o seu Espírito sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. A sexta recompensa é a maior de todas que recebemos, além da salvação, que é o Espírito Santo de Deus em nós, dentro de nós, não mais como companheiro, não mais perto de nós, não, mas o Espírito Santo agora de Deus está dentro de nós. Aquele que crer, do seu interior fluirá rios de águas vivas. Assim nós estamos no novo e vivo caminho dado pelo Senhor, aonde transformou a nossa vida, aonde nos trouxe à tona, e aí nos dá esperança, nos dá expectativa através do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que nós precisamos nos arrepender, que precisamos buscar e fazer as boas obras, que precisamos estar auxiliando os irmãos, estendendo a mão, ouvindo a voz de Deus, discernindo a voz de Deus nos momentos mais difíceis. E nós passamos muitas das vezes, nós começamos a escutar as vozes, que elas são discordantes da palavra de Deus, mas precisamos ter o Espírito Santo nos conduzindo a toda a verdade. Para ouvirmos e sermos sensíveis à voz do Espírito Santo, precisamos ter uma relação próxima com Deus, de falarmos: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero ser guiado pelo Teu Santo Espírito, mesmo que eu faça aquilo que eu não quero, que o Senhor venha fazer a Tua vontade sobre mim. Então nós precisamos estar cada dia reconhecendo que recebemos como recompensa de Deus, como comprometidos que somos, o Espírito Santo que nos conduz em amor e em verdade. Então no versículo 7 ele diz assim: e fez isso para que pela sua graça nós sejamos aceitos por Deus e recebamos a vida eterna que esperamos. Então o Senhor nos deu o Espírito Santo pela graça dele para sermos aceitos diante de Deus. Esse texto deixa muito claro que nós só estamos aqui, que só fomos alcançados pela graça salvadora de Cristo Jesus. A ação é totalmente de Deus. Ele nos concede a salvação, Ele nos concede a graça, Ele nos concede o meio que foi Jesus Cristo. Tudo vem dEle. Não há ação humana. Todas as coisas são feitas por Ele. O Senhor não precisa mais fazer nada por nós. Todas as coisas já foram feitas. Nós só precisamos crer e viver por isso. Então, quando nós entendemos isso, o Espírito Santo de Deus está em nós. E aí ele diz
que nós recebemos o Espírito Santo de Deus e recebemos a sua graça, fomos aceitos diante de Deus e recebemos a vida eterna que nós esperamos. Tem crente que não está esperando a vida eterna não, ele quer viver nesta vida aqui, ele quer viver neste mundo, ele só espera neste mundo. E aí o apóstolo Paulo diz o quê? Se esperarmos somente neste mundo, somente nesta vida, somos os mais miseráveis deste mundo. A nossa pátria não é aqui, nós somos cidadãos dessa terra, somos brasileiros, nascemos aqui, vivemos aqui, exercemos nossa cidadania aqui, mas a nossa cidadania é eterna. Nós temos uma cidadania eterna, nós temos uma nova morada, uma morada celestial, onde a Bíblia diz, eu estava lendo lá em Apocalipse, onde não haverá choro, nem ranger de dentes, não haverá enfermidade, não haverá mais nada, não precisaremos do sol, porque a luz do Senhor vai iluminar toda a terra. Então olha só, gente, essa é a nossa esperança e expectativa. Os dias são difíceis, nós passamos por momentos difíceis, mas o Senhor tem prometido para nós uma nova terra, um novo lugar para estarmos, passarmos a eternidade junto com eles, naquele grande e lindo coral, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Então a sétima e a oitava recompensa aí que o Senhor nos deu, sétima, oitava e nona recompensa, é a graça de Cristo, é a sermos aceitos diante de Deus e é a vida eterna. Olha só, gente, a graça de Cristo, que é a graça salvadora que recebemos, sermos aceitos diante de Deus e termos a vida eterna. Sempre que eu vejo aqui esse texto, né, de sermos aceitos diante de Deus, eu lembro sempre da história de Esther. A história de Esther é muito interessante, que Esther vivia no momento do reino, ela vivia no reino dos medos e persas, e para chegar na presença do rei, a pessoa ou era convocada, e se a pessoa não tivesse sido convocada, quando chegasse na presença do rei, fosse qualquer pessoa, o rei precisava estender o seu cetro para esta pessoa, e aí a pessoa era aceita diante da presença daquele rei. Se o rei não estendesse o seu cetro, fosse quem fosse, a pessoa seria morta na hora, porque se o rei estendesse o cetro, a pessoa era aceita. E é isso que Deus faz todos os dias para nós. Ele estende o seu cetro de amor e nós somos aceitos na sua presença. E este cetro que ele estende é o próprio Cristo, que nos deu a graça salvadora, e aí nós temos acesso à presença dele, nós somos aceitos diante dele. É o único jeito de sermos aceitos diante do Senhor. Isso foi Cristo quem fez por mim e por você. Não que somos merecedores, não que temos nada para oferecer a ele, mas porque ele decidiu estender esse cetro para nós, para que nós fôssemos recebidos na presença dele. Então, queridos, olha só quão grande presente nós recebemos. De repente você falou, rapaz, passou o ano, final de ano não recebi nada. Rapaz, você recebeu 10 presentes e você não percebeu. Você tem 10 presentes aqui e você não está percebendo de como Deus tem sido bom para conosco. De repente, por causa de situações, o Senhor está me dando uma mensagem que eu estou preparando ali, daqui a um tempo, acabar de cozinhar ela ali, né, o Senhor está falando, que são sobre frustrações. E aí a mensagem é de onde vêm as frustrações. As frustrações sempre vêm a partir das expectativas que você cria. Você cria expectativas erradas, logo vai vir frustrações. Então a nossa expectativa tem que estar onde? No Senhor, na bondade do Senhor, na misericórdia do Senhor, na graça do Senhor, no favor do Senhor. Quando nós colocamos a nossa esperança e a nossa expectativa no Senhor, o salmista diz que aqueles que esperam em Deus jamais serão decepcionados, jamais ficarão frustrados aqueles que confiam no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Então, quando nós colocamos a nossa esperança no Senhor, não tem condição de sermos frustrados. O problema é que nós colocamos a nossa esperança nos homens, a nossa expectativa em pessoas. E aí, quando aquelas pessoas nos decepcionam e vão nos decepcionar, porque somos falhos, é característica da natureza humana, falhar com o outro. Por mais que eu tente, eu acabo falhando, eu acabo desapontando alguém. Mas quando a minha esperança, a minha expectativa está de que Deus já me concedeu vitória sobre todas as coisas, que Deus já me deu a resposta, que Deus já me deu a salvação, já me deu a graça, já me deu a vida eterna, todas as coisas passam, porque eu sei em quem tenho crido e sei que estou bem certo, que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Então eu não fico frustrado, por quê?
Porque o Senhor já me deu a vitória. Então, todos os dias, viva sabendo que o maior dos prêmios, que é a vida eterna, viver a eternidade com Deus, ela já pertence a você, porque Cristo entregou a você. E aí você precisa continuar crendo para manter essa vida eterna em você. Porque se nós nos afastarmos de Deus, é uma matemática muito simples. Deus é a vida. Se nós nos afastarmos dele, nós vamos para onde? Aquilo que é antagônico à vida. O que é antagônico à vida? A morte. É 1 mais 1, gente, não tem o que fazer. Se eu me aproximo de Deus, eu estou na vida. Se eu me afasto de Deus, eu estou na morte. Então, se eu quero a vida eterna, eu tenho que me manter próximo de Deus. Se eu me afastar de Deus, não tem outro caminho. É como eu digo sempre, não é questão de perder a vida eterna ou não, ou perder a salvação ou não. É questão de você se manter com Deus. Porque salvação não é bolsa, não é celular, não é carteira, não é chave. Eu que o diga, né? Solange vira e mexe com a renda, né? Ali, Solange está ali. Eu subo, aí daqui a pouco desço. Aí Solange já pergunta, esqueceu o quê, pastor? Sempre assim. Sempre esquecendo alguma coisa, uma bolsa com cravo da rua, não sei o que. Sempre esquecendo alguma coisa. Mas salvação não é assim, você não esquece. Não. Quando eu me mantenho salvo, é quando eu me mantenho com Deus. É quando eu me aproximo da vida. Se eu estou em Deus, eu mantenho a vida. Se eu me afasto de Deus, eu me afasto da vida. Não tem para onde fugir. Então, para nós vivermos a vida eterna, nós precisamos nos manter ligados e focados com Deus. Só assim a vida permanece. Só assim nós crendo e perseverando nesta palavra, que os inimigos podem acontecer, e vai acontecer, eles vão aparecer, eles vão se manter no nosso caminho, mas se nós confiarmos em Deus, definitivamente vamos viver a eternidade com Ele. Então nós esperamos que tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco vai se manter. E aí no versículo 8, ele diz assim: esse ensino é verdadeiro. Quero que você, Tito, insista nesses assuntos, para os que creem em Deus, se interessem em usar o seu tempo fazendo bem. Isto é bom e útil para todos. Pastor, qual é a 10ª recompensa? Está aí, ó. O ensino verdadeiro. Porque se nós insistirmos nisso, vai ser bom não somente para nós, vai ser bom para todos. Eu às vezes fico vendo alguns comentários, algumas coisas nas redes sociais, eu falo, Jesus tem misericórdia. Tem ensinos que parecem bons, tem palavras que parecem de Deus, mas você pode perceber que tem muito eu, tem muito você. Não que eu não fale eu, não que eu não fale você, mas tem umas pregações que tem muito eu, tem umas músicas que tem muito eu e você. É você que vai conseguir, é você quem vai, é você, é você, é você, é você. Deus é você. Não, Deus não é você não, Deus é Senhor. Deus não é você, Deus não é amiguinho de ninguém. Deus, né? Jesus fala, né? Vós sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Entendeu o que ele falou ali? Vós sereis meus amigos se fizeram o que eu mando. Eu sou amigo, mas eu sou Senhor. Quem manda é quem? É o Senhor. Jesus não está dizendo que é nosso amigo. E aí, parceiro, valeu? Não. Jesus está dizendo, vocês vão ser meus amigos se vocês fizerem o que eu mando. Vocês vão ser meus amigos se vocês me tiverem como Senhor. As pessoas confundem o texto. Ele deixa muito claro. Ele é nosso amigo se nós nos submetermos ao senhorio dele. Então as pessoas ficam falando de Jesus como se Jesus fosse um parceiro, um camarada. Como já diz o jogador, fosse um parça nosso. Não! Jesus é o Senhor. Se eu quero ser amigo de Jesus, eu tenho que ter Jesus como meu Senhor e Salvador. Só assim ele vai ser meu amigo. Então as pessoas estão contaminando a palavra de Deus com muitas coisas que parecem ser de Deus. Mas a essência não está aqui, ó, no que ele está falando.
de que Ele é o nosso Senhor, que Ele padeceu, que Ele morreu, ressuscitou o terceiro dia, se esvaziando da sua glória, para que eu e você pudéssemos ter acesso ao Pai. Fazendo isso, Ele recebeu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho e confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, fazendo isso, esse ensino é o ensino verdadeiro, de que Cristo é o nosso Senhor e Salvador, e que nele existe e subsiste todas as coisas, e que sem Ele, nada do que existe existiria. Então, quando nós reconhecemos isso, e que nós buscamos isso, e que falamos desse assunto, e que pregamos esse assunto, e que falamos de uma nova vida, de uma transformação, de que somos convertidos, que precisamos nos converter a cada dia, mudar nossa mente, isso é bom para todos, não somente para mim que estou pregando, mas para você também, que quando você crê nisso, isso faz útil para você, porque isso muda a nossa vida, muda a nossa mente, que precisamos estar o tempo todo buscando nos aproximar de Deus em espírito e em verdade, porque é assim que o Senhor procura os verdadeiros adoradores. Não é pela voz que a gente tem, não é pela canção que a gente canta, não é pelo instrumento que a gente toca, não, é pelo um espírito quebrantado diante de Deus, que o salmista diz que o Senhor não resiste. Então, quando nós fazemos isso, e aí nós aprendemos isso, e aí é fundamental nós aprendermos a palavra do Senhor na sua essência, de que todas as coisas pertencem a Ele, porque dele, por meio dele, para Ele são todas as coisas. Não existe nada que esteja fora do controle do Senhor. E aí, quando nós fazemos isso, nós chegamos diante dele com o coração quebrantado, com o coração arrependido, entendendo, dizendo: Senhor, eu sei que eu fracassei, que eu pequei, que eu errei, mas eu me submeto à tua vontade, eu me submeto ao teu querer, eu me arrependo das minhas más obras, das obras, Senhor Deus, inúteis que eu fiz. E aí eu quero buscar agora um coração quebrantado diante do Senhor, um coração arrependido. Eu preciso da tua graça e do teu amor. E aí, quando eu faço isso, Deus olha lá e vê no meu coração um coração sincero, e aí definitivamente eu sou aceito na presença dele, porque a palavra diz que Deus dá graça aos humildes, mas Ele resiste ao soberbo. Quando eu sou soberbo, quando eu sou orgulhoso, eu tipifico Satanás. Por isso que a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, porque quando eu tipifico Satanás, definitivamente eu viro inimigo de Deus, e aí não tem como eu me aproximar dele, porque eu preciso me aproximar de Deus com um coração que Deus olhe de lá e veja que é um coração que Ele pode trabalhar. Ele diz com Ezequiel: tirarei de vocês um coração de pedra e dar-lhe-eis um coração de carne, um coração moldável, um coração que eu possa trabalhar, um coração que eu possa agir, um coração que eu possa mexer, para que nós possamos definitivamente termos um novo coração que Ele nos deu. E aí, quando nós vamos à presença do Senhor e somos aceitos diante dele, e aí Ele fala aqui: se nós fizermos isso, se nós insistirmos nesse assunto, se nós pregarmos a verdade, ensinarmos a verdade, só assim faremos aquilo que é bom e útil para todos. Então nós podemos pregar muitas coisas, muitas falácias, mas nós, quando pregamos que as recompensas pertencem àqueles que nasceram de novo, àqueles que são comprometidos com a palavra do Senhor, não comprometidos só com as bênçãos, mas comprometidos com o abençoador, aí sim, definitivamente, nós fazemos a vontade do Pai, porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Não que vai ser do jeito que a gente quer, porque às vezes a gente pensa que bom é aquilo que a gente pensa. A pessoa, se Deus desse tudo aquilo que a gente quer, definitivamente, provavelmente eu não estaria aqui essa manhã. Se Deus me desse tudo o que eu quero, provavelmente eu estaria em algum lugar no Caribe, estaria lá nas Bahamas, estaria, sei lá, em qualquer outro lugar. Mas Deus nos concede a graça dele. E aí eu poderia estar nas Bahamas? Poderia. Mas Deus me aprova estar aqui hoje, para pegar essa palavra para você, para encher o seu coração, para te dar esperança, para te dar expectativa, para saber que Deus cuida de você, cuida da sua casa, cuida da sua família. Porque Deus é bom, independente do que você esteja passando.
Pode ser que você esteja passando um momento difícil, pode ser que esteja passando um momento de desagravo, mas independente da circunstância que você esteja vivendo, creia e acredite, Deus é bom em todos os seus propósitos. No dia que Deus tiver que te chamar, Ele vai te chamar. No dia que Ele encerrar o tempo de vida que você tem aqui, Ele vai encerrar esse tempo, mas até lá, continua dando glória, continue louvando a Deus, continue engrandecendo o nome dEle, porque Ele tem recompensas para você. Então, querido, vamos nos lembrar das nossas 10 recompensas que nós recebemos todos juntos. Vamos lá. Primeira bondade, repita comigo. Primeiro, bondade e o amor de Deus. São as duas primeiras recompensas. Depois nós recebemos de Deus salvação, compaixão e nova vida. A sexta recompensa que recebemos de Deus é o Espírito Santo. A sétima, a graça de Cristo. A oitava, aceitação diante de Deus. A nona, a vida eterna. E a 10ª recompensa é o ensino verdadeiro que é pregado nessa igreja. Como o apóstolo Paulo escreveu ao pastor Timóteo: Timóteo, não inventa, não pregue fábulas, não prega crendice, não pregue simpatias, prega o evangelho vivo, que Cristo morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores, para sermos aceitos diante de Deus. E que Ele fez isso, não porque somos bons, mas porque a graça de Deus superabundou sobre nossas vidas. Então, quando nós pregamos isso, nós alegramos o coração de Deus. E quando nós cremos nisso e aceitamos nisso, vemos que tudo foi feito por Ele e para Ele são todas as coisas. Então, queria que você se colocasse de pé e aí virasse para a pessoa que está do seu lado e dissesse para ele: creia nesta manhã, as recompensas de Deus pertencem a você. Então, queridos, nesta manhã, o Senhor te trouxe aqui nesta manhã para dizer que você tem recompensas quando você serve, você tem recompensas quando você é fiel, você tem recompensas quando você crê em Deus, você tem recompensas quando você é comprometido com a obra do Senhor. Não comprometido com os pastores dessa igreja, com os diáconos, com a liderança dessa igreja, não. Quando você é comprometido com Deus. Porque quando nós somos comprometidos com Deus, automaticamente nós somos comprometidos com os homens. Porque sendo assim, Deus colocou pastores nesta igreja para cuidar da sua vida, para intercederem pela sua vida, para ensinar a você a caminhar a cada dia, crendo que independente das circunstâncias, Deus continua no controle. Pastor Denilson contava esse testemunho aqui antes de nós pegarmos a palavra aqui, e aí você vê Deus cuidando das pessoas no mínimo detalhes. As peças vão se encaixando. Uma pessoa passa uma situação e outra, em outro lugar, o Espírito Santo de Deus fala para que o recurso chegue na mão de quem precisa. É assim que Deus age, é assim que Deus faz. Deus alimenta um com uma esperança e alimenta o outro com a obediência. E aí a obra se encaixa, ela é completa. Quando eu obedeço e eu mantenho a minha esperança. Quando eu obedeço e alguém na outra ponta está esperançoso, e isso se encontra, isso se encaixa, é o favor de Deus alcançando as pessoas. E quando somos alcançados, nós não temos palavras para agradecer a Deus. E tudo isso acontece, como o louvor que nós vamos cantar agora. Tudo que Jesus conquistou na cruz, todas dessas 10 recompensas que o apóstolo Paulo fala ao pastor Tito, é direito meu, é direito seu, é nossa herança. Todas as bênçãos que Jesus conquistou pertencem a mim e a você, porque maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. Vamos cantar esta canção?